José Honório Rodrigues, Carl Friedrich Philipp von Martius, 1794 a 1868. Advertência. Carlos Frederic Felipe de Martius nasceu em Erlangen, na Baviera, a 17 de abril de 1794. Pertencendo a uma família tradicionalmente vinculada às ciências naturais, Martius revelou desde estudante na Universidade de Erlangen sua decidida predileção pela botânica. Transferido para a Universidade de Munique, já em 1814 era adjunto do botânico Schrank, inspetor do Jardim Botânico, e realizava excursões científicas pelos arredores, sendo nomeado adjunto da Academia em outubro de 1816. Neste ano, o casamento da arquiduquesa Dona Leopoldina da Áustria com Dom Pedro II tornou-se decisivo para o futuro do jovem estudioso, que desde então dedicou sua operosidade ao mundo brasileiro. Para acompanhar a princesa, depois primeira imperatriz do Brasil, resolveu a corte de Viena nomear uma comissão de naturalistas que devia proceder a um estudo das produções naturais brasileiras. Para fazerem parte dessa comissão, foram escolhidos sábios de reputação formada, como Johann Christian Mikan, Johann Emanuel Puh, Johann von Naterre e os pintores Thomas Ender e Buschberger. A comissão incorporaram-se, por solicitação do governo da Baviera, Johann Baptist von Spix e von Martius, e a pedido do governo da Toscana, Giuseppe Radi. Martius, que viajou em companhia de Mikan, Ender e Spix, chegou ao Rio de Janeiro a 15 de julho de 1817. Todos empreenderam viagens de pesquisas e publicaram trabalhos científicos, alguns já traduzidos para o português, como os de Puh, Spix e Martius. Durante quase 2 anos e meio, Spix e Martius percorreram o centro, o leste, o nordeste, a Amazônia, chegando à fronteira do Peru. Nesta viagem, de 1.400 milhas geográficas, Martius colheu material de 6.500 espécies de plantas, enquanto Spix colecionou 85 espécies de mamífero, 350 de aves, 130 de anfíbios, 116 de peixe e 2.700 insetos. De todas as expedições científicas, esta é considerada como a de mais amplos e profícuos resultados. Spix faleceu em 1827, no curso da publicação de Reis em Brasília, Munique, de 1823 a 1831. E Martius sobreviveu-lhe mais de 40 anos de fecunda atividade científica consagrada ao Brasil. Distinguiu-se desde cedo com os trabalhos Genera e Species Palmarum, Munique, 1823, em 5 volumes. Nova Genera e Species Palmarum, Munique, de 1823 a 1832, até a monumental Flora Brasiliensis, a maior obra que jamais se escreveu sobre as coisas brasileiras. Foi iniciada em 1840, continuada por Eichler e Urban e concluída em 1906, com 20.733 páginas, 3.811 tábuas, descrevendo 22.767 espécies de plantas e representando 6.246 espécies. Passados 50 anos, a Flora Brasiliensis continua a constituir a maior empresa de seu gênero. E, no campo da botânica sistemática, a expressão clássica do espírito pesquisador do século passado. A publicação foi dirigida por Martius de 1840 a 1868, sendo impressos 46 fascículos, onde estão classificadas 850 famílias com mais de 8.000 espécies e perto de 1.400 figuradas, em 1.071 estampas. A obra toda está contida em 15 volumes em fólio, em que se reúnem 130 fascículos, dos quais 46 dirigidos por Martius. Acerca do valor atual da flora, escreve F.C. Roem, abre aspas,
Tendo levado 66 anos para ser completada, a Flora Brasiliensis já podia ser considerada obra antiquada ao aparecer seu último fascículo em 1906. E se somarmos a isto os anos de lá para cá, temos que mais 34 são decorridos, o que também dá aos últimos volumes uma idade que bem reclama a revisão. Poderão as monografias expostas na Flora Brasiliensis satisfazer as necessidades da botânica? É claro que não, porque não podem mais inspirar confiança. Muitas espécies descritas na obra em apreço também não estão bem distinguidas, porque foram muitas vezes baseadas em material escasso e aqueles que elaboraram as diagnoses o fizeram de acordo com as necessidades da época em que viveram e hoje bem diferente é a nossa exigência nesse sentido. Terá, porém, a Flora Brasiliensis perdido seu valor pelo fato de estar antiquada? De modo algum. Ela será sempre necessária, sempre será útil e seu valor bibliográfico e histórico hoje é maior do que foi na época em que apareceu. Fecha aspas. Vários outros trabalhos botânicos de menor vulto publicou Martius. Na etnografia e linguística indígenas, destacam-se especialmente das Naturel, die Krankheit, das Artsum und die Heilmittel der Überwohner Brasiliens, de Munique, de 1844, considerada por Herbert Baldius a melhor, ou pelo menos a mais completa no gênero. As Betrages zur Ethnographie und Speechung Amerikas Human Brasiliens, Leipzig, 1867, e a Glossaria Linguarum Brasiliensis, Erlangen, 1863. Nas Beitrag sustentava Martius ideias consideradas hoje insustentáveis, mas, ao mesmo tempo, iluminava a tosca divisão dos índios do Brasil em Tupi e Tapuia, apresentada desde o século XVII por Simão de Vasconcelos. Estabelecendo uma nova classificação em 8 grupos, Martius podia ser chamado, segundo sustenta Herbert Baldius, abre aspas, o fundador da etnografia brasileira, por ter sido o primeiro a dar uma sinopse etnográfica, não somente de uma faixa mais ou menos larga no litoral, como o fizeram seus predecessores, mas do Brasil inteiro, considerando condignamente também as tribos até então tratadas como tapuias, investigando extensivamente, além das línguas, numerosos outros aspectos sociais e culturais e abrindo, com tudo isso, os alicerces para o estudo científico das populações índias deste vasto país. Fecha aspas. Martius foi, assim, para o chefe da seção de etnografia do Museu Paulista, o primeiro grande sistematizador da etnografia brasileira, apesar das deficiências que hoje se podem notar em sua obra. Para Baldius, ainda, Martius, com Carl von Drenstein e Paul Ehrlich Reich, que são os seus 3 principais iniciadores da etnologia brasileira do século passado. Martius sustentava nas Beitrag que os americanos não são selvagens, mas asselvajados e decaídos. Para Baldius, durante os 3 anos em que Martius percorreu o interior do país, de São Paulo ao Maranhão, subindo o Amazonas, ficou conhecendo índios de numerosas tribos, mas geralmente indivíduos isolados de sua cultura originária e muito influenciados pelo contato com os brancos, ou tribos que sofreram consideravelmente essas mesmas influências. Foram tais índios que serviram de base à formação de determinadas hipóteses do grande botânico, abre aspas, apesar de considerar o Brasil etnograficamente um enorme formigueiro com migrações internas sem cessar, Martius fez uma classificação dos índios que marcou época e serviu aos trabalhos de Carl von Drenstein e Heinrich Reich, fecha aspas. A expedição austríaca e bávara de 1817 foi a mais frutífera de todas as expedições científicas do século XIX e Martius nela figurou como uma estrela mais evidente e mais iluminadora. A relação da viagem foi feita em 13 grossos volumes, tenha sido o primeiro publicado em 1823 e o último em 1831.
Para a historiografia, a viagem e seu ensaio, como se deve escrever a história do Brasil, são as duas mais importantes contribuições. A viagem contém numerosíssimas observações botânicas, zoológicas, geográficas, etnográficas, psicológicas e históricas, cuja importância, acertos e equívocos foram assinalados pelos competentes. Do ponto de vista psicológico, apesar das censuras levantadas por Herbert Baldus em relação aos índios, de que Martius era péssimo psicólogo, não se deve esquecer que muitas de suas anotações sobre a gente brasileira, suas formas psicológicas, seu comportamento, a posição da mulher, representam as primeiras páginas de um retrato impressionista do povo brasileiro, antes inteiramente alheado das preocupações dos cronistas. Nos modernos estudos sobre as características nacionais, não se pode deixar de lado o brasileiro do princípio do século XIX, visto por Martius, e, de certo modo, aproveitado por Capistrano de Abreu nos seus capítulos de história colonial. Martius notou que a considerável imigração portuguesa, além da vinda de bom número de ingleses, franceses, holandeses, alemães e italianos, que depois da abertura dos portos de 1808 aqui se estabeleceram, imprimiu mudança nas características dos habitantes. Para ele, o estabelecimento da corte fez ascender em todos os brasileiros o sentimento de patriotismo e, abre aspas, a Constituição colonial de 200 anos, na verdade 300, deixou impressão forte demais no caráter do brasileiro para que ele pudesse já agora devotar-se com a mesma energia que induz o europeu aos sérios labores da indústria, da arte e das ciências que asseguram a força íntima de um Estado, fecha aspas. Esse desamor pelo trabalho, tão observado mais tarde por historiadores e sociólogos, ligava-se ao, abre aspas, gosto pela comodidade, pelo luxo e pelas formas agradáveis da vida exterior que se espalhou aqui mais rapidamente que o amor pelas artes e pelas ciências, fecha aspas. Notava, ainda, a pequena inclinação portuguesa para as ciências e que entre os naturais eram os mulatos os que manifestavam maior capacidade e diligência para as artes mecânicas e extraordinário talento para a pintura. Nas peculiaridades regionais, assinalava que o paulista se distinguia pela sua fidelidade e obediência e gozava em todo o Brasil da fama de grande franqueza, coragem, invencível e romântico pendor para afrontar venturas e perigos. Com esses dotes generosos, o caráter paulista adquiria também um traço de impetuosidade nas cóleras e vinganças, de orgulho e inflexibilidade, e por essa razão era temido pelos vizinhos, e o estrangeiro não via no seu modo altivo, senão seriedade fria e caráter. O orgulho dos paulistas pode ser desculpado apenas pelo fato de poderem eles gabar-se de que as façanhas de seus antepassados lhes dão direitos sobre a parte nova do mundo, direitos que não tem o colono europeu. Com razão considerava o paulista como o mais forte, saudável e enérgico habitante do Brasil. Aí estava, nesses traços psicológicos, o pioneirismo progressista dos bandeirantes. Reparava que o gosto pelo luxo europeu não se desenvolvera tanto entre os paulistas quanto entre baianos e pernambucanos, e que o jogo era menos frequente em São Paulo. A educação e os costumes eram os da mãe pátria, modificados pela influência da literatura francesa ou inglesa, pelas experiências da vida e pelo conhecimento ou desconhecimento da Europa. As divergências políticas eram maiores na Bahia e em Pernambuco, havendo, numa das duas camadas em que se dividia a opinião naquela primeira província, um maior apego a Portugal e a conservação das leis e praxes portuguesas. Estabelece valiosas relações entre a alimentação e a ocupação, com um gênio alegre ou entristecido. Nota em certos trechos as preponderâncias portuguesas sobre as brasileiras, as indígenas, especialmente o desamor ao trabalho sistemático e os malefícios do contato dos europeus sobre os índios. Diferenças regionais de gênio e temperamento ou de caráter, como melhor se diria hoje,
não escapam ao olho clínico de Martius, que escreveu não se encontrar, abre aspas, na população de Belém nem a ação espirituosa do trato desembaraçado do pernambucano, nem a expedita atividade comercial do baiano, prático, sólido, nem a delicadez insinuante do maranhense, o doné cavalheiresco do mineiro, nem o gênio afável e franco do paulista. O paraense é homem do hemisfério sul, a quem o ardor do sol equatorial embota a característica vivacidade do temperamento meridional. Fecha aspas. A viagem de Martius representa, assim, sob o aspecto humano, uma grande contribuição ao estudo psicossocial da gente brasileira. Foi, sobretudo, a viagem que lhe perpetuou o nome entre os brasileiros, pois a Flora, apesar de seu monumental subsídio, era um livro para naturalistas eruditos. A viagem adquire, com o passar do tempo, maior expressão como fonte histórica de primordial significação. É uma descrição viva do Brasil entre 1817 e 1820. Na bibliografia exótico-brasileira, essa obra ocupa um lugar destacado de difícil comparação. Na historiografia, é seu programa filosófico-metodológico Como Cumpre Escrever a História do Brasil, publicado em 1845, que mereceu maior atenção dos membros do Instituto Histórico e, mais tarde, de estudiosos de nossa história. Deve-se a Januário da Cunha Barbosa, de 1780 a 1846, secretário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a proposta, a 14 de novembro de 1840, de oferecer 100 mil réis como prêmio a quem apresentasse ao Instituto um plano para se escrever a história antiga e moderna do Brasil, organizado de tal modo que nele se compreendessem as partes política, civil, eclesiástica e literária. O Instituto, considerando excelente a ideia, resolveu acrescentar mais 100 mil réis ao prêmio, que nestas condições foi anunciado. Candidataram-se Henrique e Júlio de Wallenstein sobre o melhor plano de se escrever a história antiga e moderna do Brasil. Considerava o mais acertado seguir Tito Livio, João de Barros e Diogo do Couto, isto é, expor a história em décadas, narrando-se os acontecimentos dentro de períodos certos. Só assim, dizia, seriam os sucessos bem encadeados. O texto deveria conter especialmente a história política, considerada a principal. A história civil, eclesiástica e literária deveria ser exposta no final das décadas, em separado, servindo de observação ao texto. Já o plano de Martius merece outras considerações. Não se pode dizer precisamente que se tratasse de um programa de metodologia histórica, pois os primeiros seminários de Leopold Ranke e Georg Waitz foram iniciados pouco depois. Martius não tinha nenhuma formação de historiador, como, por exemplo, seu patrício Heinrich Haldeman, de 1827 a 1891, autor da Geschichte von Brasilian, Berlim, 1860, discípulo de Waitz. Por sua vez, discípulo de Leopold Ranke. Não havia, assim, nenhum rigor metodológico ou científico na lição que Martius apresentava aos brasileiros. Era mais o fruto de sua própria experiência no grande centro científico da Alemanha e das valiosas observações que sua viagem permitira colher. Era uma concepção histórico-filosófica sobre a história do Brasil, concepção do mundo brasileiro que a qualquer um é lícito ter com ou sem curso regular ou autodidático de método histórico. Se examinarmos as ideias expostas na sua lição, veremos que ela contém tantas ideias gerais sobre o problema da história brasileira que servirá de ponto de partida para vários trabalhos que, mais tarde, serão escritos sob a inspiração do método ali delineado. A força de penetração de Martius, a acuidade de suas observações e de suas ideias gerais sobre a história brasileira vão facilitar aos que o seguiram a delimitação mais exata, a segregação de certos tipos ou de certas seções de nossa história. Martius é o primeiro a chamar a atenção sobre a importância da contribuição das três raças na história brasileira.
E é o primeiro a dizer que seria um erro, em face de todos os princípios da historiografia, desprezar as forças dos indígenas e dos negros importados. Forças essas que igualmente concorreram com o elemento europeu para o desenvolvimento físico, moral e civil da totalidade da população. Lembra, então, a necessidade de se estudar os indígenas, seus costumes, seus usos, sua língua, de se ter sempre em conta, ao estudar o papel dos portugueses, que o período do descobrimento e colonização primitiva do Brasil não poderia ser compreendido senão em conexão com as suas façanhas marítimas, comerciais e guerreiras, e jamais deveria ser considerado como fato isolado na história. Que o historiador do Brasil jamais deveria perder de vista, na história da colonização e do desenvolvimento civil e legislativo do país, os movimentos do comércio universal de então, incorporando-os mais ou menos extensamente à nossa história. Apontou ainda a necessidade de se estudar a história da legislação e do estado social da nação portuguesa, para poder mostrar como nela se desenvolveram pouco a pouco instituições municipais tão liberais como as que foram transplantadas para o Brasil e averiguar quais as causas que concorreram para o seu aperfeiçoamento neste país. Acentuou o papel dos jesuítas e mostrou ser necessário estudar-se o desenvolvimento das relações eclesiásticas e monacais. Indicou como uma das tarefas de maior interesse mostrar como se estabeleceram e desenvolveram as ciências e artes como reflexa da vida europeia. Sem esquecer-se dos menores detalhes, Martius acrescenta que se devia mostrar como viviam os colonos, transportando o leitor para suas casas, tanto na cidade como nos estabelecimentos rurais, fossem eles cidadãos ou escravos. Para evitar o conflito de histórias especiais de cada província, que então se andava propondo, lembrava que melhor seria tratar conjuntamente daquelas porções do país que, por analogia de sua natureza física, pertencessem umas às outras, ou seja, que se fizessem histórias dos grandes grupos regionais. Assim, por exemplo, propunha a convergência da história das possessões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, a do Maranhão e Pará, a de Pernambuco com o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A história de Sergipe, Alagoas e Porto Seguro não poderia ser escrita sem a da Bahia. Era, assim, a primeira sugestão de história regional que se fazia no nosso país. É evidente que se Martius não propôs classificação alguma de épocas ou períodos, suas ideias serviram muito para, daí em diante, relacionarem-se os fatos, agrupá-los e, portanto, dividi-los sob melhor critério. O parecer do Instituto Histórico, que decidiu dos dois planos e concorreram ao prêmio, e de que foi relator Freire Alemão, grande naturalista brasileiro, disse que o de Martius é profundamente pensado. Dizia mesmo que era bom demais e que não poderia ser posto em prática naquele momento, mas serviria de modelo para quando fosse realizável. E acrescentava que sua utilidade se manifestava desde logo na direção que deveriam tomar as investigações históricas no Brasil. Disse que o plano de Martius foi seguido por João Ribeiro ao preparar o seu Compêndio de História do Brasil, primeira edição no Rio de Janeiro, de 1900. Assim disse, por exemplo, o crítico literário brasileiro, de grande nomeada na época, Araripe Júnior. Não nos parece que se possa sustentar tal hipótese, exceto na valiosa sugestão da formação étnica regional. Neste sentido, já observamos que João Ribeiro, influenciado por Martius, notara em cada um dos núcleos primitivos da nação um sentimento característico. O da Bahia é o da religião e da tradição. O de Pernambuco é o radicalismo republicano extremo de todas as revoluções. O de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro é o liberalismo moderado. O de Amazonas, demasiado indígena, é talvez o da separação, como é, no extremo sul, demasiado platino. Excluídas as duas últimas, não há que negar a capacidade de observar certas feições características
capazes de ajudar a futura e complicada pesquisa das relações de comportamento entre a estrutura e a superestrutura, indispensável a uma periodização. No reconhecimento e pesquisa das diversificações regionais que compõem o nacional, João Ribeiro seguia Martius, que primeiro o viu e demonstrou a necessidade de sua investigação. Na verdade, o exame comparativo das fontes da história de João Ribeiro poderá revelar sua aproximação com a história do Brasil de Heinrich Handelmann, na feitura de suas divisões e na inspiração de certas ideias classificadoras da exposição. Capistrano de Abreu, em carta de 1923, escrevera que era muito apreciado por João Ribeiro e Oliveira Lima. É mais um testemunho da possível influência de Handelmann sobre João Ribeiro. De Martius viria mais a grande ideia, inteiramente aproveitada e original, escreveria o historiador português João Lúcio de Azevedo, que Handelmann genialmente foi exposta, de que a história deve encarar o Brasil como uma federação de províncias. Martius continua vivo no Brasil, e o elogio acadêmico do orador do Instituto Histórico Joaquim Manuel de Macedo, recitado em 15 de dezembro de 1869. Abre aspas, Martius é nosso pela ciência e pelo amor, fecha aspas. É, ainda, expressão do sentimento culto brasileiro. A melhor demonstração consiste na ininterrupta série bibliográfica consagrada à sua figura e ao seu trabalho. José Honório Rodrigues.